Olá, boa tarde. Bom, acredito que estou ao vivo. Bom, meu nome é Matheus Peçanha, sou diretor do Instituto Lixo Zero Brasil, onde atuo há quase 10 anos em diversas posições dentro desse instituto. Estou aqui agora em nome do Bernardo Egas, que é ex-secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, coordenador de sustentabilidade da Câmara Rio, e também representante do Lixo Zero no Rio de Janeiro através da organização de alguns eventos. Ele não pôde se fazer presente, pois tivemos um atraso no painel principal que está acontecendo em Brasília, no Museu Nacional do Congresso. Por isso ele ficou lá como moderador, teve que ficar. Estou fazendo as honras para ele com orgulho aí, saber de toda a sua vida, né, para o meio ambiente, todo o seu engajamento com a causa, e agora, né, poder falar aqui em nome dele. Quero agradecer a todos os presentes e todos aqueles que estão falando conosco, e vou começar aqui apresentando as pessoas que estão conosco nesse painel. O senador Carlos Portinho, um convite muito especial do Bernardo, né, para esse painel, uma grande liderança no Rio de Janeiro, já foi secretário de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, tem um grande engajamento com sustentabilidade, com empreendedorismo, tem em sua carreira política diversas condecorações e diversos projetos, todos eles, né, alguns deles voltados para a sustentabilidade, voltado para a inovação, e por isso o foi convidado, e com grande prazer que a gente o apresenta aqui. Também apresento o Guilherme Sicris, mestre em Política, Engenharia e Ambiental pela Universidade de Chicago, né, e ele tem participado aí de diversas frentes ambientais. Apresento também o Marcelo Queiroz, que é secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, uma grande liderança também, que tem abraçado o Lixo Zero como causa e tem levado isso para o Estado do Rio de Janeiro. Apresento também Jorge Pinheiro Machado, diretor do R20 Brasil, e que foi convidado, está fazendo a participação. Agradecemos a todos, né, citados aqui. Por ordem, o senador pediu para falar, a gente, né, quer dar essa oportunidade dele falar primeiro, por questão de agenda apertada. Então, eu gostaria de convidar o senador Carlos Coutinho para falar um pouco, né, do seu envolvimento com a sustentabilidade, principalmente com a gestão de resíduos. Carlos Portinho está ao vivo. Alô? Alô? Oi, peraí. Boa tarde, senador, tudo bem? Estamos te ouvindo. Boa tarde, agora sim. Estava em backstage. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo evento. Muito importante para todas as nossas cidades e principalmente para a nossa sociedade entender a riqueza que vem do resíduo, do lixo, muitas vezes, e que é sustento de muitas famílias e é instrumento de transformação. Eu, parabenizando a todos os presentes e toda a organização do evento, eu venho trazer um pouco aqui da minha experiência, não necessariamente no Senado, mas como secretário de Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, em 2014, e eu tive a honra de dar continuidade. É bom que se diga isso, porque governos mudam, trocam os secretários e muitas vezes eles perdem a continuidade das políticas públicas. Eu assumi depois de uma gestão de 8 anos do secretário Carlos Mink,
e na Secretaria de Ambiente do Estado haviam muitos projetos destinados ao reuso, à reutilização, ao reaproveitamento de resíduos. E eu vi ali a importância desses projetos para as comunidades em especial, né? E procurei dar, na verdade, escala aos projetos que ainda eram pilotos, podemos dizer, em uma ou outra comunidade. E um desses projetos foi a Fábrica Verde, projeto idealizado pelo secretário Carlos Mink, que eu tive a oportunidade de dar continuidade, mas mais do que isso, dar escala a esse projeto. Né? Durante a minha gestão de um ano na secretaria, nós ampliamos para diversos municípios do estado do Rio de Janeiro esse projeto da Fábrica Verde. Ele tinha uma base no Morro do Turano, na zona sul do Rio de Janeiro, ali no Rio Comprido. Colocamos uma base na Rocinha, né, que certamente é uma grande geradora de resíduos, né? E esse projeto consistia, através de parcerias que nós fizemos com a OAB, com tribunais de justiça, com escritórios de advocacia, e no reaproveitamento do lixo eletrônico, né? As crianças, elas recebiam nas nossas sedes do projeto, né, o descarte adequado desse resíduo, né, que muitas vezes vai parar nos nossos rios, na Baía de Guanabara, é muito comum, né, tá ali assoreando, né, tá no lugar errado, e a gente conseguiu dar a destinação correta às nossas sedes do programa Fábrica Verde, e um projeto muito interessante, porque do lixo eletrônico extraíam-se as peças, separavam-se as peças como numa produção industrial, né? Caixinha por caixinha, peça por peça, catalogada de cada computador, de cada aparelho eletrônico que era arrecadado. E depois, as crianças que participavam, os jovens, da desmontagem desse lixo eletrônico, elas passaram a remontar computadores através das peças de 1, de 10, de 20 computadores descartados. A gente conseguia remontar 1 ou 2 computadores, né? E assim fizemos em escala grande e conseguimos destinar metade dessa produção de reaproveitamento para as escolas do município, e naquela época as comunidades tinham muitas lan houses, né? Era uma febre de lan house, e a outra metade nós encaminhamos para as lan houses para que servisse à comunidade para a sua inserção nesse mundo tecnológico. Então, o jovem, ele, além de aprender o descarte, sobre o reaproveitamento, ele aprendeu também sobre computação, sobre tecnologia, e certamente isso foi transformador nas suas vidas. Esse é um projeto que eu tenho orgulho de dizer, foi premiado pelo R20, né? Aquela instituição que é liderada pelo Arnold Schwarzenegger. Estive em Paris para receber o prêmio, que na verdade não foi meu, mas foi de todos aqueles que contribuíram para o projeto do Fábrica Verde, da reciclagem. E uma pena que, infelizmente, a situação financeira do Estado, muitos desses núcleos foram desativados, e eu tenho um sonho, um dia, quem sabe, a gente poder reativar esse projeto, que é um projeto ganhador, vencedor de prêmios, e que certamente é transformador na vida de cada jovem desse que passou na sua comunidade pelo núcleo do Fábrica Verde, como na Rocinha, no Turano, em Guapimirim, em outros tantos municípios do nosso estado do Rio de Janeiro. Muito legal. Bom, parabéns pelo seu trabalho. O Bernardo me falou um pouquinho sobre a sua trajetória, e ele falou que você é um grande incentivador do empreendedorismo, da inovação, e tem um dado que fala que, né, da Agência de Meio Ambiente de São Francisco, que a cada R$1 que a gente está gastando com aterro sanitário poderia ser recebido, né, pela população e pelo governo R$10. Então, ao invés de a gente fazer R$10, a gente aterra ou queima R$1. Então, o que dentro dessa tua visão sobre empreendedorismo, como que a gente poderia incentivar essas pessoas para que vejam o lixo como uma riqueza, como um futuro, né? Olha, eu acredito, eu sou de outra geração, né? Na verdade, as novas gerações, eu acho que todo o trabalho de educação ambiental ele tem que ser dirigido para as novas gerações.
né? Porque é a criança que vai chegar em casa e vai ensinar ao pai que esse descarte que está se enterrando ali, R$ 1, podem reverter em mais riquezas, né? Para a comunidade, para a sua cidade. Então, o que eu posso dizer é que eu acredito na educação socioambiental direcionada para a juventude, para as oportunidades que existem para essa juventude, e a tecnologia certamente é um instrumento transformador. Eu fui aqui no Senado o relator do Marco Legal das Startups, aprovado, né? Acho que a gente vem se comunicando muito mal com as novas gerações, a gente perdeu a comunicação, porque a nossa comunicação, falo da minha, estou com 47 anos, me sinto da geração, comparado com meu filho, né? Onde a tecnologia faz parte da vida dele, né? Então, eu acho que a gente está comunicando mal porque a gente não acertou a comunicação tecnológica. A tecnologia é o grande instrumento de aprendizado e de comunicação. Então, eu acredito que hoje, com o Marco Legal das Startups, os governos vão ter ferramentas para desenvolver suas políticas públicas, né? A gente, por exemplo, na secretaria tinha a questão do óleo de cozinha. Hoje, talvez um aplicativo resolvesse grande parte do descarte do óleo de cozinha, do descarte errado do óleo de cozinha, né? Na minha época não tinha, a gente passava aí de bairro em bairro recolhendo óleo de cozinha. Imagino hoje um aplicativo, um Uber do óleo de cozinha, por exemplo, né? E eu acho que o Marco Legal das Startups, ele dá oportunidades para que o governo estimule a inovação como solução também das atividades de gestão pública, né? Aproximando a tecnologia e o cidadão por essas ferramentas. Então, não tenho dúvida, o meu exemplo até do Fábrica Verde também era sobre tecnologia, e agora, na segunda resposta, exatamente, eu acho que a tecnologia ela é transformadora e ela é a melhor comunicação hoje com a nossa juventude. Perfeito. Bom, te agradeço muito, Carlos, né, pela sua participação, pelo seu tempo, né, em dar, deixando aqui, né, que o congresso ele está acontecendo de forma híbrida, presencial em Brasília, com aproximadamente 150 pessoas, né, por conta de todas as diretrizes. Estávamos contando até o momento com mais de 1.000 participantes, né, no congresso. A gente estava com 2 salas principais, agora se dividiram em diversas salas né, concomitantes. Então, agradecer a presença de todos, né? Temos aqui mais 300 palestrantes durante todo o evento, do Brasil e do mundo todo. Então, sempre bom poder contar com o apoio de um senador, e estaremos juntos aí falando sobre lixo zero, com certeza. Com certeza. Essa causa também é minha, de todos nós. Muito obrigado pela participação, parabéns mais uma vez pelo evento. Obrigado. Bom, agradecendo aqui o senador, agora eu gostaria de chamar o Marcelo Queiroz, que é secretário de Agricultura e Pesca do Estado do Rio de Janeiro, esteve participando também do Fórum Lixo Zero do Rio de Janeiro, comentando de iniciativas do Estado nessa área de agricultura, né? E vai estar aqui mais uma vez falando conosco um pouco, dando compartilhando aí seu conhecimento e para a gente conversar um pouco também. Bem-vindo, Marcelo, por favor. Primeiro, uma honra imensa falar com você, Matheus, que é um grande líder aí do Instituto Lixo Zero, um instituto que eu tive a honra e a oportunidade de conhecer pelo Bernardo, que é meu amigo, meu irmão desde a época da PUC. Eu fui do movimento estudantil da PUC-Rio, foi lá que eu comecei minha trajetória fora da advocacia, e a partir daí eu acho que foi uma grata surpresa, e eu venho me impressionando cada vez mais. Eu tive a honra de presenciar hoje o evento no Museu da República, um mega evento. Parabéns por toda essa trajetória. Também parabenizar nosso senador Portinho, que é um senador jovem, um senador que desponta já entre as 10 maiores lideranças do Congresso Nacional, entre Senado e Câmara de Deputados. Também do craque Sirquis, né? Tive a honra de conviver com o Alfredo Sirquis, que é referência da nômina aos parques da cidade,
o grande ícone do meio ambiente da cidade do Rio de Janeiro, e também o querido Jorge Pinheiro, aí, que a gente tem uma grande parceria com a R20. Eu sou Marcelo Queiroz, eu hoje sou secretário de Agricultura, mas eu tenho uma passagem, eu fui vereador, deputado estadual, secretário de Administração da Prefeitura do Rio, depois secretário de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio durante 6 meses. O Bernardo era meu subsecretário, me sucedeu, foi um super secretário, e eu fui nessa data para a Secretaria de Estado de Agricultura, onde estou até hoje. E eu tento, na verdade, implementar, e agora eu acho que conhecendo um pouco mais desse evento, a gente conseguir avançar ainda mais nessa questão do lixo zero ligado ao Estado do Rio de Janeiro. Lá na Secretaria, antes de toda essa estratégia, a gente tinha, na verdade, a gente tem um trabalho muito forte com a defesa agropecuária, que é um setor ligado, né, à questão do supervisionamento das comidas, organização e da cadeia alimentar, principalmente. Ela garante a segurança alimentar das pessoas. E dentro desse trabalho, um dos nossas especialidades na defesa agropecuária, e o Rio de Janeiro é muito reconhecido por isso, é a questão do controle rígido do agrotóxico, né? O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a ter um sistema de controle, hoje é o sistema mais avançado, sua versão mais avançada de controle de agrotóxico. E, na verdade, um dos grandes e maiores problemas do agrotóxico é exatamente a questão das embalagens, porque ela tem uma característica, além de muito ruim, como a gente vê aí, como todo lixo, ela é muito pior, porque ela tem, obviamente, substâncias que fazem mal à vida humana, à vida dos animais. Então, na verdade, a gente hoje tem um programa que é referência na nossa defesa agropecuária, que é exatamente a economia circular desse material, onde os próprios produtores eles são orientados como manejar, como trabalhar em cima disso, e a gente vem tendo aí números expressivos. Hoje o Rio de Janeiro, proporcionalmente, porque a nossa área rural não é, obviamente, uma das maiores do Brasil, são pequenas propriedades, o território do Rio de Janeiro, ele comparativamente a outros estados da federação, ele é bem menor, mas são pequenas propriedades, então você tem muita gente envolvida, cooperativas, produtores, técnicos da defesa agropecuária, participação da Emater, que é a nossa empresa de extensão rural, e a gente faz aí um programa que hoje é referência no Brasil na questão do recolhimento de embalagens rurais, né, de produtos e insumos rurais no nosso estado. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo. Outro é um trabalho que ele tem um cunho mais social, mas é impressionante, é um cunho que eu também a forma educacional que a gente tem levado esse trabalho. Ele é um trabalho que começou na minha gestão da prefeitura, na questão do recolhimento de tampinhas plásticas. Na época, essas tampinhas eram transformadas, né, dentro desse projeto em cadeiras de roda, junto com uma paróquia da Igreja Católica na cidade. E, para vocês terem ideia, nessa parceria na época da prefeitura com a paróquia, a gente conseguiu ajudar aí cerca de 150 cadeiras de roda. E aí, obviamente, depois da minha saída do meio ambiente da prefeitura, eu fui para o estado, e aqui eu cuido dos animais domésticos, né, dos nossos melhores amigos, dos cachorros, dos gatos. E aí a gente agora se associou aí a Rio Ecopets, que é um projeto referência, que na verdade as tampinhas são recicladas, né, e são transformadas em ração ou castração para animais. E as imagens são impressionantes. Hoje, para vocês terem ideia, só hoje a gente recolheu 1 tonelada de tampinhas, e a gente já tem aí, junto com a Rio Ecopets, vários shoppings participando. Então, acho que agora a entrada do Estado com as escolas, com os hospitais, com os postos do Detran, uma mega parceria que a gente tem feito com o Detran, e com todo o apoio da primeira-dama, que é fã de qualquer tipo de ação cíclica, né, na questão do lixo, que gere principalmente recurso social, a gente tem agora vai dar um avanço incrível. E também, né, nesse mesmo sentido, a gente vai entrar com a questão do óleo, que é um objetivo também nosso no Rio de Janeiro gigantesco, de fazer, obviamente, na parceria com os locais públicos e com os supermercados. Aí eu estou tendo apoio da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai botar, na verdade, o ponto de recolhimento de óleo em todos os supermercados do Estado. Então, acho que é uma revolução, tanto na parte do meio ambiente, quanto na nossa pasta, na questão da defesa animal, que isso tudo vai estar sendo revertido a uma causa que tem ganho aí muitos adeptos
e que a gente também tem que pensar como a gente vai trabalhar a questão do resíduo desse nicho que vem crescendo bastante. E para finalizar, e aí sendo bem breve, eu tenho aprendido cada dia mais nos eventos que eu presencio, né? O Bernardo agora aí como organizador do Lixo Zero no Rio de Janeiro, eu participei já de 2 eventos, e eu acho que talvez a agricultura tem tudo a ver com um projeto que eu sei que vocês são craques, que é a questão da compostagem, e a gente conseguir envolver o agricultor a gente conseguir criar, obviamente, uma nova sociedade rural, principalmente. E a gente viu que isso deu muito certo na questão da pandemia. Um dos maiores medos na agricultura e no agro do Rio de Janeiro era faltar comida, e era exatamente os grandes centrais de abastecimento. Hoje a gente tem a Ceasa, que está vinculada à minha secretaria, são mais de 30 mil pessoas que circulam todo dia no Ceasa, é o grande posto de abastecimento de alimentos do Estado. Na verdade, a gente tinha um medo gigantesco de desabastecimento e daquilo ali ser exatamente um foco de espalhamento, né, de espalhar coronavírus, a doença coronavírus, para todo o Estado. Isso não aconteceu, a gente não teve nada grave, o local foi referência, isso muito em virtude dessa educação que a gente fez com os produtores rurais. Então, eu acho que é reproduzir agora tudo que a gente fez na pandemia dentro do tema, que é o tema muito especial, que é o Lixo Zero. E aí, terminando aqui minha fala, deixar um super abraço aí para os demais participantes, falar que é uma honra muito grande, Matheus, fazer parte desse evento, que é um mega evento, e eu espero estar na próxima edição, obviamente, usando aqui os aprendizados que eu tive com o nosso senador Portinho, com os demais membros dessa mesa, e também com o evento presencial no meu dia a dia na agricultura do Estado. Obrigado, Marcelo. Só aproveitando, né, o gancho que tu deu da compostagem, né, e o nosso painel sobre políticas públicas, muitas vezes, né, a maioria das leis são muito voltadas para os municípios, né, quando são leis voltadas para a gestão de resíduos sólidos. Mas o que você, dentro tanto da sua agenda, quanto também da esfera que você está, a nível de governo de Estado, não que faça, né, mas que possa ser feito a nível de legislações ou de incentivos para compostagem, principalmente, né, assim, que falando do que tu deu essa deixa, então, que tipo de incentivos e de legislações que podem ser feitas voltadas do Estado para a compostagem? Na verdade, eu acho que na agricultura como um todo, você já tem um movimento, principalmente na questão da adesão, né, dos nossos produtos, que vem sendo aí referência em todo o Brasil, né, o PIB da agricultura aí puxa o PIB do Brasil para cima. A gente tem debatido muito a questão aí dos novos conceitos modernos de meio ambiente, né? Dentre eles aí os Blue Balds, os Green Balds, que geralmente têm gerado receita, né, para esses grandes produtores. Eu acho que a compostagem pode ser talvez um dos grandes cases aí dos nossos Green Balds, a gente conseguir conectar. A gente agora está construindo os mercados dos produtores pela cidade, e eu acho que nessas reuniões aí com os produtores a gente pode implementar esse tipo de política. Fora isso, eu acho que o Estado pode, e as legislações podem também orientar as prefeituras, principalmente as prefeituras que não têm o suporte que tem uma prefeitura do Rio, uma prefeitura de Niterói, de qualquer capital do Brasil, as pequenas cidades. Hoje no Rio de Janeiro são 92 cidades que compõem o Estado, e dentre elas eu chuto aí mais ou menos umas 40 que vivem exclusivamente, têm a agricultura ou a pesca como sua maior atividade econômica. Então, eu acho que a gente pode criar leis de incentivo, obviamente, criar leis aí com o tempo, conversando com as prefeituras, que deem um retorno financeiro para os produtores. A gente trabalha um pouco isso na questão da manutenção da Mata Atlântica, através de créditos, né, para os produtores rurais. E eu acho que, obviamente, achar esse modelo e, principalmente, conseguir formatar isso nesses novos conceitos aí do Green Bound, Blue Bound, que eu acho que é o que gera os commodities que a gente lida aí na agricultura, né, a soja, o milho, que a gente tem tentado introduzir essas culturas de uma forma, obviamente, ambientalmente correta dentro do estado do Rio de Janeiro, que é um estado que sempre viveu muito de uma matriz energética poluidora, que é o petróleo. Se você vê aí os últimos 20 anos do Rio de Janeiro, a discussão principal sempre foi petróleo.
E eu acho que a agricultura e a pesca têm grande chance de dar muito certo nesse conceito de mundo novo, nesse conceito de mundo ligado à agricultura. Então, acho que a parceria nossa, não só com o Instituto, mas com qualquer organização que tenha a ver com o meio ambiente, é um ganha-ganha para todo mundo. Perfeito. Bom, agradeço pela participação novamente. É uma honra nossa ter como um dos nossos painelistas do evento. Bom, agradeço, né? E agora eu vou convidar o Jorge Pinheiro Machado, como já foi aqui citado. Ele faz parte da R20. A R20 é uma organização mundial que atua aí na cooperação com cidades e estados para desenvolver iniciativas voltadas para o desenvolvimento sustentável, né? Tem envolvimento aí acho que o Jorge pode explicar um pouquinho melhor para nós sobre o R20 e depois falar um pouco sobre qual que é o envolvimento na questão dos resíduos sólidos diretamente. Obrigado, Jorge. Bom, é um prazer estar aqui nesse painel, dividindo aí com o senador Carlos Portinho, com quem a gente trabalhou quando ele estava na Secretaria de Ambiente do Estado do Rio, também com o Marcelo, com quem a gente trabalhou brevemente na cidade do Rio de Janeiro, e depois continuamos com o Bernardo. O R20 é uma instituição criada pelo governador Arnold Schwarzenegger, baseado na experiência dele quando governou por 7 anos e meio a Califórnia. Nessas questões, ele tentou usar as necessidades de um Estado subnacional junto aos parceiros tecnológicos e aos agentes financiadores da economia verde. Os parceiros tecnológicos da economia verde. E, com isso, poder impulsionar a economia verde na Califórnia, que, sem dúvida nenhuma, hoje, se a Califórnia fosse um país, seria hoje o país mais verde que nós temos, no contexto das ações implementadas, né? Então, o R20 está aí desde 2010, já estamos no mundo todo, temos mais de 580 membros associados. No Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, estado do Mato Grosso, estado do Pará, estado do Acre, e agora outros estados, como o Espírito Santo, estão aderindo como membros. E também temos a cidade de Paragominas, a cidade de São Carlos, e o consórcio CICESP, né? Que são 8 municípios do interior do estado de São Paulo como membros também. A nossa função principal é estruturar os projetos da economia verde entre esses parceiros tecnológicos financeiros e os estados membros, e as cidades membros, no intuito de deixar um exemplo que possa ser propagado pela iniciativa, tanto estatal quanto a da sociedade civil, num contexto de desenvolver os projetos pensando um pouco fora da caixa. Mas esse pensamento fora da caixa ele tem que consistir no equilíbrio socioeconômico-ambiental. Se a gente simplesmente for querer dar só o enfoque ambiental, é muito difícil parar de pé sem alguns recursos de verbas públicas ou incentivos mais duradouros ou doações. Então, o que nós instituímos nos nossos projetos do R20 é que tem que ter o equilíbrio socioeconômico-ambiental para ele parar de pé e ser sustentável ao longo do tempo. Com isso, nós temos aí alguns projetos já, mais de $1 bilhão de projetos estruturados e acabamos de criar o nosso Fundo Verde em parceria com o Green Fund da ONU, a UCN, administrado hoje pela Pegasus Capital e o Banco BNP Paribas. Nós estamos aí selecionando projetos para poderem ser investidos pelo nosso fundo, né? A ideia é fazer uma aceleração desses projetos que a gente julga importantes para seguir como exemplo. O que a gente gosta de ressaltar é que nós estamos num avanço tecnológico onde eu costumo brincar que o download é por segundo, né? Então, as inovações elas estão chegando. Porém, a gente tem que ter um certo senso de realidade. Vamos falar no caso do lixo. Mais da metade das cidades brasileiras não tem a destinação correta do lixo.
É muito bem-vinda a legislação federal aprovada dos resíduos sólidos, mas ela por si só não resolve. O desafio muito grande é como você resolver isso das cidades pequenas. Nós estamos tentando resolver, em parceria com o consórcio CICESP, dar uma solução existente hoje. Eu costumo sempre colocar o parâmetro hoje, o livro que o Bill Gates acabou de lançar, ele é muito rico nesses tipos de informação, porque ele mostra para a gente o que temos hoje, o que precisamos inventar ainda, né? E nossa instituição, ela não é um think tank, não é um research tank, ela é um action tank. Então, nós temos que trabalhar com o que existe hoje para poder resolver os problemas graves que existem hoje, né? E para isso, dentro de uma equação que tenha o equilíbrio socioeconômico ambiental. Esses são os parâmetros que nós seguimos para poder implementar os nossos projetos, fomentar os nossos projetos. E também não ser rígido, olha, só pode ser esta solução. Não, o mundo é muito diverso, né? Mesmo nosso Brasil aqui, a solução que pode servir para um município da Amazônia é totalmente diferente da solução que pode ser dada para um município do interior do estado de São Paulo. Então, esta é uma visão que nós temos, a gente tem perseguido isso nos nossos projetos. Temos projetos pelo mundo afora na questão dos resíduos, né? Então, nessa linha, o que a gente vê é dar contribuição de uma outra coisa. Eu vou querer adendar um ponto que eu me esqueci no início. Hoje, todo mundo no Brasil ele está muito olhando somente para a parte tecnológica. É importante, mas para o caso de um município e para o caso de um projeto sustentável, ao longo do tempo e parar de pé para esse município, o que ele precisa é ter uma questão jurídica muito sólida, né? Para minimizar o risco do lado financeiro poder ser viável, né? Porque uma solução jurídica instável não atrai a solução financeira. Então, você tendo a solução jurídica resolvida, você tendo a solução financeira resolvida, você consegue, então, abrir vamos falar na linguagem nossa dos bancos, vamos dizer, né, que eu sou oriundo de banco, você tem a linha do call para as tecnologias, que são diversas, né? Todo mundo está aí batendo na porta querendo vender a tecnologia, mas sem assumir o risco da implementação ou mesmo de trazer a fonte de financiamento para ela. É muito importante alertar que a necessidade de que a tecnologia venha agregada a uma fonte de financiamento, porque o lado financeiro ele não financia aquilo que não dá certo, que não para de pé e que tem alguma inviabilidade, né? Então, é muito importante para os municípios estruturarem os seus projetos dentro dessa questão jurídica primeiro, aí seguida da financeira e, por último, a tecnologia a ser implantada, né? E cada um tem a sua particularidade. Os pequenos, eu acredito que devam se juntar geograficamente, por conta da logística ser viável, e perseguir esse modelo jurídico, financeiro e depois, por último, tecnológico. Então, muito obrigado aí ao Instituto, parabenizar pela atuação que vem sendo, parabenizar o Bernardo por essa iniciativa desse painel e agradecer a todos os presentes e os palestrantes, como o senador, o Gilberto e o Marcelo. Bom, obrigado, Jorge. Vou aproveitar um pouco mais aí, né? Primeiro, sou um fã do seu trabalho, aí sigo um tempo já, desde que o Bernardo começou a trazer você aí para a pauta, né? Se aproximando do Instituto também. E também sou um grande fã da Califórnia, já fui algumas vezes lá, tanto para lazer, mas principalmente a nível profissional, né? Temos grande parte hoje da Zero Waste International Alliance, que é a instituição de qual também fazemos parte, da Califórnia, e o trabalho que vem sendo desenvolvido lá, tanto a nível estadual como a nível de algumas cidades, né, com altos níveis de desvio de aterro, com tecnologias
muito importantes, né? Tanto para reciclagem, para separação, para geração de energia. Mas a gente vê uma questão muito forte, né, que talvez assim até tenha a participação do próprio R20, do próprio ex-governador, né, de políticas públicas muito claras com cartilhas muito claras, com explicações, né? É muito fácil hoje, se tu procurar sobre Zero Waste em Califórnia, tu vai achar muita coisa, tanto em inglês quanto em espanhol, porque tem muito latino lá. E como que você tem essa ideia, ou também do seu conhecimento sobre, né, os cases da R20 aí ao redor do mundo, que se dá essa ligação de uma instituição como vocês com o governo, para que o maior número de pessoas e a população consiga compreender o que está acontecendo, quais são as políticas públicas que estão sendo implementadas e qual é a participação delas nesse processo todo, né? Então, Matheus, é o seguinte, o envolvimento da população, a gente crê que é uma questão educacional. Vamos falar, o estado da arte da questão do lixo é não ter lixo, é não gerar lixo, certo? Então, quanto mais você tem um processo educacional para a população, menos lixo você vai gerar. Então, esse é um primeiro conceito. E essa parte da educação demanda tempo, né? Eu vou parafrasear o Portinho aqui, que é mais novo do que eu sou mais velho do que ele, então eu estou em outra geração ainda. Na minha geração, é muito difícil você convencer hoje os institutos da economia verde, né, para poder ser incorporado por essas pessoas. Na geração da minha sobrinha, por exemplo, de 18 anos, isso já está dentro do DNA deles, né? A questão de forma de gerar o lixo, a forma de poder ter essa educação já vem. Então, eu acredito no poder educacional, sou muito fiel a esse conceito, mas ele demanda tempo, né? E aí vem uma situação que nós vemos, por exemplo, hoje, nós temos soluções de lixões terríveis aí pelo país afora, população vivendo desses lixões e aí trazendo problemas de saúde e tudo mais. Então, o que a gente vê é que existe tudo na vida um processo. Nós, no R20, não acreditamos em nenhuma 360 volta radical, porque ela não é sustentável. Então, dentro desse conceito, nós temos que entender que esse equilíbrio socioeconômico ambiental é que ele vai definir as ações mais viáveis para este momento, né? Nós sabemos que, às vezes, essas ações elas não são o estado da arte, não são as melhores soluções teóricas, mas como as soluções teóricas, muitas delas ainda não estão em fase, entre aspas, de implantação, a gente tem que trabalhar com o que tem hoje para tentar minimizar esse problema, que não é só no Brasil, é mundial, né? Nós vemos essa questão dos oceanos aí, com os pontos de aglomeração de plástico e tudo mais, é algo que está preocupando de forma bastante... Então, você tem diversas formas de atuação. Eu, por exemplo, acabo de ser convidado, né, recentemente para fazer parte do conselho que o pessoal da Bolsa Rio criou lá aquela ideia da economia circular lá, o Hub, né, na Inglaterra, e nós, com a R20, estamos dando nosso apoio. Eu sou o responsável do R20 nessa instituição. Eu acho muito interessante esse modelo, como eles estão trabalhando, porque começa a dar exemplos para essas grandes corporações de bonificar aqueles projetos que façam a economia circular dos seus dejetos, vamos chamar assim, né? O iogurte, aquela coisa toda das indústrias que produzem e usam esses tipos de embalagem. Por outro lado, nós vemos aqui também, aqui nós temos uma legislação. Qualquer projeto que você vai fazer de destinação de lixo, você tem que ter os catadores fazendo a reciclagem. Porém, o índice de reciclagem que essas cooperativas fazem é muito pequeno, né?
Nós temos um projeto, por exemplo, que nós estamos ajudando o consórcio CICESP, que uma das prerrogativas é tentar ajudar as cooperativas a se cooperarem mais, a criar mais volume para que essas empresas que transformam, por exemplo, o plástico em embalagens de alimentos aprovados pela Anvisa, pelo FDA, possam ser viáveis, né? Porque se for nos municípios muito pequenininhos, ela não vai lá comprar só daquele município, porque a logística não é viável. Então, tudo tem que ter esse equilíbrio socioeconômico-ambiental, né? Um outro ponto, que é uma notícia que eu vou lançar em primeira mão aqui nessa palestra, né, para os participantes e para vocês palestrantes também, os colegas, é que nós do R20 estamos trazendo para o município de São Carlos uma planta de produzir hidrogênio a partir de plásticos e papelão do lixo, né? Vindos do lixo. É um projeto que a Califórnia tem e nós, então, estamos transformando, através de uma tecnologia bastante inovadora, essa transformação para produzir hidrogênio, hoje matéria-prima de alguns setores industriais e, quiçá, amanhã será a fonte movedora das nossas logísticas todas aí, né? Da mobilidade do mundo, ao menos é o que se prediz aí os estudiosos dessa área. Então, eu vejo assim, para voltar um pouco ao cerne da sua questão, a primeira coisa é a educação, né? Agora, a educação, ela demanda tempo, e nós temos soluções urgentes para hoje. Então, acho que nós temos que usar das disponibilidades que temos hoje e, a partir daí, ir fazendo o upgrade, ir fazendo a melhoria do que poderá vir aí pela frente. Bom, agradeço, eu acredito muito claro suas respostas, né? Eu acho que deu para ter um entendimento e prazer ter um especialista como você aqui no painel e no nosso evento, né? Falando aqui em nome do Instituto Lixo Zero. E agradeço sua participação hoje. Eu é que agradeço. Obrigado a todos. Bom, passando aqui agora para o Guilherme Sicris. Ele é filho, né, do Alfredo Sicris, conhecido, né? Foi secretário do Meio Ambiente do Rio, foi algumas vezes vereador, né? Uma lenda no Rio de Janeiro. E hoje ele faz parte do Instituto do Clima, tem aí uma grande atuação em prol das mudanças climáticas. Então, bem-vindo e, por favor, né, vamos conversar. Matheus, o Bernardo me botou, chegou para mim e falou assim, Guilherme, faz uma apresentação técnica aí sobre mudanças climáticas e lixo. Então, eu preparei uma apresentação aqui. Eu não sei se você prefere que eu passe pelo menos rápido aí na apresentação, veja os principais tópicos, ou a gente faz um bate-papo. Fica à vontade. Espera aí, vamos... só vou pedir para eles... Ver se está liberado aí o teu share screen. Share screen, acho que... Tá liberado? Acho que tá, né? Se tá... Acho que tá, né? Pior que eu não te escuto, Matheus. Não sei se tá ou não, agora eu perdi. Vou fazer um stop. Matheus? Tá liberado, né? Então, deixa eu pegar de novo aqui a apresentação. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade. Quero agradecer aí ao Matheus, ao Bernardo. O Bernardo é um grande amigo, muito querido, e pediu para a gente, como eu falei, fazer essa apresentação falando um pouco sobre mudança climática e resíduos, né? E quero também parabenizar aí o senador Carlos Portinho. Não tive ainda a oportunidade de conhecê-lo, mas
prazer enorme. Marcelo Queiroz também, secretário, obrigado aí pelas palavras. E o Jorge Pinheiro aí, que também terei o prazer de conhecê-lo futuramente. Bom, falando um pouquinho sobre o Centro Brasil no Clima, né, como já dito, né, o Centro Brasil no Clima ele foi fundado pelo Alfredo Sirkis, que faleceu em julho de 2020. Nós somos um Think and Do Think, né, o Jorge Pinheiro falou que eles são um Action Think, a gente se considera um Think and Do Think, onde a gente dissemina conhecimento, elabora ações estratégicas, engajamento com mobilização da sociedade para combater as mudanças climáticas. A gente basicamente se coloca como um propulsor de ideias, um articulador político, tanto em nível nacional quanto também internacional, e também fazemos ações de mobilização e capacitação. Esses são os temas prioritários que o CBC trabalha. Estamos muito fortes na parte de acordos internacionais, na área de energias renováveis, bioeconomia, alimentação sustentável, saneamento, oceanos, enfim. Estamos aí trabalhando com diversos temas. Temos 6 anos de história, mais de 30 colaboradores e consultores e atualmente mais de 10 projetos em andamento. Nós somos aqui também representantes do Climate Reality Brasil, que é o instituto do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, né, e ganhador do Nobel da Paz, Al Gore. Nós que representamos ele no Brasil, já capacitamos mais de 1.500 líderes climáticos ao longo desse tempo, somos um dos que mais capacitou no mundo. Nós também fazemos bastante estudos, estamos fazendo um estudo aí para o Google e para o ICLEI, precificando e calculando as externalidades positivas, principalmente para a saúde da cidade de Porto Alegre, de trocar a frota de ônibus normal por ônibus elétrico. Esse é um dos estudos que a gente está fazendo. Nós tocamos também um programa chamado Governadores pelo Clima, onde já 25 governadores aderiram, com foco, com compromisso de Acordo de Paris. A gente vem fazendo diversas iniciativas. Uma das últimas agora que saiu bastante aí na imprensa foi a Carta dos Governadores para o presidente Biden. Foi nós que estruturamos e articulamos, junto com os governadores. E também estamos trabalhando, Jorge, com um projeto de hidrogênio no Nordeste, com foco ali na regeneração da bacia do Rio São Francisco. É um projeto bacana, que depois a gente pode também conversar. E vamos entrar agora sobre a questão mesmo de resíduos e mudança climática. Eu vou tentar ser em breve, vou apresentar vários gráficos, mas isso aqui é basicamente uma radiografia do setor de resíduos em relação às mudanças climáticas. Lembrando que o Brasil hoje ocupa 7º lugar, fica variando de 6º, 7º, 8º, dependendo de como é que está o desmatamento e as queimadas. Nós somos, hoje, né, o uso da terra é, sem dúvida nenhuma, o que mais provoca, né, a emissão de gases, seguido de agropecuária, e o setor de resíduos, ele é, no caso, bem pequeno na sua contribuição com as emissões totais. Mas a gente vai perceber aqui que, para o Brasil global, sim, é pequeno, mas para as nossas capitais, para as nossas cidades, ele tem, sim, um peso considerável. Bom, vou segmentar aqui, né, as emissões, os resíduos divididos em 5, disposição final de resíduos sólidos, tratamento biológico, queima a céu aberto, incineração, tratamento de efluentes líquidos e tratamento de efluentes líquidos industriais. Né? Lembrando que grande parte deles são compostos de metano e ácido nitroso. O metano ele tem um poder maior do aquecimento global de cerca de 28 vezes ao CO2, e o óxido de nitroso tem cerca de quase 165 vezes. Aqui são as emissões históricas do setor de resíduos. A gente
tem cerca de 60% das emissões são de resíduos sólidos, e os outros 30% vêm do esgoto, da falta de saneamento. A gente vê aqui que teve, logo depois da lei, né, de resíduos sólidos, uma leve queda no Brasil em termos dos lixões e um crescente cada vez mais dos aterros sanitários, mas ainda é pouco, a gente ainda tem que evoluir muito e também, ao mesmo tempo, é um desafio, principalmente nas muitas cidades que têm uma dificuldade diária muito grande. Então, as soluções também de dizer que tem que fazer aterro em tudo não é simples, né? Compostagem, como vocês já falaram, é uma coisa que vem crescendo bastante no Brasil. A gente acha até que esse dado é subestimado, essa amostragem. Em termos de queima, de incineração de lixo, você vê que pouco mudou ao longo desses anos. Você teve aqui umas oscilações, uma queda um pouquinho mais acentuada aqui no final desde 2016, mas realmente essa cultura, digamos assim, e obviamente a falta de acesso ao serviço da coleta, principalmente nesses estados que a gente ratifica aqui como Amapá, Piauí, Pará e Maranhão, ainda é um desafio muito grande para o nosso país. Tá? Em termos de efluentes líquidos, você tem, obviamente, um crescimento que ele está muito compatível também com o crescimento populacional. Ele responde por 26% das emissões do setor de resíduo. Em termos de efluentes líquidos industriais, né, vale destacar os emissores que estão concentrados nos estados de Minas Gerais, Pará, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, principalmente produção de leite cru, produção de carne bovina e produção de celulose. E esse, vamos dizer, é um panorama das cidades em termos de resíduo. Quanto mais avermelhado aqui o que tem mais emissão, é importante salientar que as emissões desses estados aqui do Sudeste, elas são muito parecidas. Você pega Belo Horizonte, você pega São Paulo, Rio de Janeiro, você pega, inclusive, Niterói. Eu estava recentemente fazendo um estudo lá para Niterói. Eles têm, basicamente, muito parecido com isso, que é o município do Rio, um problema muito grande da disposição final de resíduos sólidos, né? É um peso maior nisso. O município do Rio de Janeiro, inclusive, ele está liderando no Brasil, com 5,6 milhões de toneladas, seguidas por São Paulo e depois Fortaleza. É muito desafiante. A gente tem aqui presente, né, amigos que foram secretários, e não é à toa que o Bernardo continua trabalhando fortemente aí nessa área. É um desafio muito grande no Rio de Janeiro e que a gente tem que, junto com o que a gente está fazendo aqui e fazendo mais, ajudar o Rio a superar essa situação. A principal fonte de emissão no setor é, de fato, os aterros sanitários, e essa história se repete em mais de 60% dos municípios no Brasil, né? Como já foi falado aqui, é muito difícil de resolver a questão dos lixões, principalmente nos municípios menores, que agora, com a nova lei, inclusive, vão poder, com mais facilidade, se consorciar com outras cidades, mas é um desafio muito grande. E algumas ações propostas, principalmente pelo Fórum Brasileiro de Mudança Climática, que é a ampliação da captação de uso de metano nos lixões e aterros e de efluentes, lembrando que às vezes, né, é muito melhor, de fato, você queimar o metano para se transformar em CO2, porque ele é menos poluente. Aumento do volume de compostagens, degradação do metano em aterro sanitário com flare, como falei, um programa de logística reversa, redução da fonte e coleta seletiva de resíduos. Falando um pouquinho das políticas em andamento, a gente teve agora, recentemente, aprovado o marco legal do saneamento, que foi importante. O MMA lançou esse programa Lixo Zero. Ele tem um aspecto interessante, esse Lixo Zero, que o pessoal da GIZ, os amigos da GIZ, fizeram uma estimativa aqui. Então, tá ali, é obrigatório que os novos aterros que sejam construídos, eles têm que ter 50% de eficiência na produção de biogás.
E isso é importante daqui para frente, porque ele tem um potencial grande de fazer uma redução de cerca ainda de 30% das emissões, segundo as estimativas lá da equipe da GIZ. Esse ano vamos ter o primeiro leilão, de fato, de recuperação de resíduos. Vai ser um leilão de contratação para 5 anos, isso vai ser muito importante. Já está na EPE cadastrado 12 usinas de recuperação energética de resíduos, destacando o estado do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, são 315 megawatts. O mercado acredita que dessas 12 usinas, pelo menos 3 usinas são contratadas, vai ser em setembro desse ano, então é um avanço bastante importante esse leilão. E já estou chegando ao final para um dado muito interessante que apareceu aí no Valor Econômico, uma coisa de 2 semanas atrás, que, vamos dizer que no meio do ecossistema de startups, né, o senador Portinho não sei se ele ainda está aí, que aprovou a lei, mas nesse meio de startups de impacto social que somam mais ou menos 1.272, o país já conta com 227 startups de gestão de resíduos. E então, assim, a maior parte desse mercado são empresas que estão trabalhando aí com logística reversa e economia circular. É um dado bastante interessante e está tendo ainda muita inovação, essa tecnologia de blockchain para você fazer o rastreamento das embalagens, são inovações que estão acontecendo, que tem uma promessa aí de bastante melhoria, que diversas empresas agora, com um movimento muito forte de ESG, vai estar adotando. E, para finalizar, essa é uma pesquisa que também foi lançada aí recentemente pelo Valor Econômico, em parceria com o Instituto Travessia, que você faz reciclagem de lixo, perguntaram, e 82% das pessoas que foram perguntadas disseram não. Então, vale lembrar que isso conta também forte também na classe média e pessoas mais ricas. Então, assim, nossa população, de modo geral, ela precisa criar uma ressignificância em relação ao valor do lixo, mudar essa cultura, praticar, de fato, a coleta seletiva, separar o lixo ali quando você estiver jogando. Ainda é um desafio muito grande de informação e de educação ambiental. É isso aí, muito obrigado. E um grande estou aberto aí para a gente conversar. Olha o Bernardo aí. Obrigado, Guilherme, e aproveitar a chegada do Bernardo, anunciar e também para ele conduzir aqui o restinho da nossa conversa. Obrigado, Guilherme. Realmente é sempre um prazer ouvir o Guilherme, que é um especialista nessa questão das mudanças climáticas, uma pessoa que milita nessa área internacional com muito conhecimento técnico. O Centro Brasil no Clima é a organização mais reconhecida, né, na questão climática aqui no Brasil. Isso tem essa relação muito interligada com a questão do lixo, os aterros que produzem aí gases que afetam demais a questão climática. Então, muito bom ter o Guilherme aqui participando. Pedir desculpas que eu entrei só agora, acabei de terminar um painel ao vivo aqui, presencial, no Museu da República. Foi muito, muito interessante, junto com o vereador Marquito de Florianópolis, o prefeito de Paulista, em Pernambuco, um homem que foi prefeito 7 vezes e de 3 cidades diferentes, realmente uma pessoa fantástica, um pescador que saiu de uma cidade de 20 mil habitantes e hoje é prefeito de uma cidade de 300 mil habitantes, com uma política muito interessante de valorização dos catadores e de incentivo à questão do lixo zero. Então, acho que é muito importante ter esse tipo de debate, parabenizar o Instituto Lixo Zero aqui, na pessoa do diretor Matheus Peçanha, o Instituto que está reunindo tanta gente boa, com tantas boas práticas, falando desse assunto, que é tão importante. Então, já tiveram aqui, né, a presença do senador Portinho, do Marcelo Queiroz, nosso Jorge da R20, agora finalizando com o Guilherme, e aí passa aí para o Matheus da forma mais adequada. Bom, obrigado, Bernardo, obrigado pela tua participação aqui, né, pela tua vinda para Brasília. A gente sabe que muitos não puderam, não quiseram vir por receio, né, ainda estamos numa fase bem difícil. Agradecer o Guilherme, gostaria de, se puder, disponibilizar sua apresentação, porque eu aprendi muito, assim, vivo no meio de resíduos, mas muitas informações ali
bem interessante. Fazer um comentário, né, por essas minhas idas à Califórnia, né, lá, antes, aqui no Brasil a gente está muito no início ainda, falando muito de separação, de né, coleta seletiva, e lá como eles já passaram dessa parte, está tudo certo, principalmente na Califórnia, eles já estão fazendo essa coligação muito forte com as mudanças climáticas, né, então eles já foram para o macro, a gente está aqui no micro ainda, mas ver que tem especialistas no Brasil já falando de forma macro, fazendo a conexão das mudanças climáticas com a questão dos resíduos sólidos, não de uma forma, às vezes, né, é muito fácil de falar, não, se tu reciclar, tu vai reduzir carbono, né, mas de uma forma mais técnica e bem explicada, é muito importante. Te agradeço pela tua participação, se quiser, né, fazer alguma consideração final, senão a gente pode chegar ao fim, que foi muito bom esse painel. Não sei se o Bernardo viu, mas né, eu mostrei um dado que é um desafio muito grande, né, para a gente, né, que o Rio de Janeiro continua sendo a cidade que tem o maior problema de emissão com lixo, né? E, Bernardo, ia ser bacana você falar um pouquinho da sua experiência, e como eu falei, não é à toa que você continua militando, mesmo depois de não ser secretário, porque você sabe que é um desafio enorme que uma gestão não consegue resolver completamente, né? É verdade, Guilherme. O lixo da cidade do Rio de Janeiro vai para um aterro em Seropédica. Então, é em uma outra cidade, né? É claro que as emissões desse aterro é contabilizada nas emissões da cidade do Rio de Janeiro. E tem todo um problema, né, de gestão ambiental envolvida nesse aterro, a destinação correta do chorume com tratamento, tudo isso é sempre muito complicado. Então é muito importante destinar para compostagem uma maior parte possível dos resíduos orgânicos, que são aqueles que geram o gás metano, né, que acaba sendo muito nocivo na questão climática, e avançar nessa agenda, né? Então, é claro que é um cronograma, um passo a passo que a gente tem que avançar, mas eu acho que esse tema cada vez mais ganha força. Esse tipo de evento funciona para ajudar nessa questão. A Câmara dos Vereadores, sob a liderança do presidente Caiado, da vice-presidente Tânia Bastos, primeiro secretário Rafael Freitas e do Vitor Hugo, da Comissão de Meio Ambiente, fez agora um gesto importante, que foi a assinatura do compromisso Lixo Zero para o prédio da Câmara, um palácio construído em 1923, que no ano do centenário vai ser o primeiro prédio Lixo Zero da cidade do Rio de Janeiro, então dando um exemplo muito grande para outros prédios públicos poderem avançar. E uma cidade lixo zero nada mais é do que vários prédios lixo zero, várias casas lixo zero, várias pessoas praticando os valores desse movimento. Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de discussão. Então, agradeço muito, Guilherme, o pessoal todo do Centro Brasil no Clima, os outros palestrantes que tiveram aqui também, Marcelo Queiroz, secretário de Estado, o senador Carlos Portinho, que foi secretário de Meio Ambiente do Estado, então entende muito bem essa questão, e também o Jorge da R20, que apoia governos em grandes projetos. E Matheus, nosso diretor do Instituto Lixo Zero, um grande amigo, que também é uma referência no tema. Obrigado a todos. Valeu, Bernardo. Obrigado, viu? Se fica no chão, não é lixo zero. Então, finalizamos, né? Um abraço a todos. Um abraço. Um abração. Tchau, tchau. Chegou aqui o nosso amigo Poiato. Chegou aqui, ó. Boa noite, tudo bem aí? Cara que recicla bituca de cigarro. E aí, tudo bom? E temos muitos clientes no Rio de Janeiro. Precisamos acertar agora a prefeitura aí. Oba! Um abraço. Abraço. Obrigado, Guilherme. Valeu.